Olá, amigos da Folha do Norte na web. Tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um programa de sábado. Esta semana, recebemos a visita, aqui na sede do jornal Folha do Norte Paranaense, no nosso estúdio, do deputado estadual e primeiro vice-presidente da Assembleia Legislativa, Dr. Tercílio Turini. Ele veio para falar sobre sua prestação de contas como parlamentar e os seus trabalhos desenvolvidos na nossa região. Confira a nossa entrevista. Olá, amigos da Folha do Norte na web. Hoje estamos aqui com o deputado estadual e primeiro vice-presidente da Assembleia Legislativa do Paraná, deputado estadual Tercílio Turini. Doutor Tercílio, hoje o senhor está em Bandeirantes e, primeiro vamos agradecer a presença do senhor deputado. Muito obrigado por ter vindo aqui ao nosso estúdio do jornal Folha do Norte na web. E eu gostaria de saber a visita do senhor, deputado, a Bandeirantes e na nossa região. Obrigado, Márcia. Obrigado, amigos aqui da Folha do Norte, no web. Satisfação enorme de estar aqui hoje em Bandeirantes. Já cumpri uma agenda em Santa Mariana, onde é que nós temos base eleitoral. Eu moro em Londrina, Márcia, e sempre vou continuar morando em Londrina porque eu estou lá desde a minha infância. Eu passo metade da semana em Curitiba, mas a minha base eleitoral é Londrina, é o norte do Paraná, é o Vale do Ivaí e o Norte Pioneiro. Então aqui na nossa região, aqui do Norte Pioneiro, eu tenho base eleitoral em Cornélio, eu tenho aqui em Santa Mariana, em Itambaracá, em Bandeirantes, em Andirá, em Cambará, em muitos municípios aqui da região. Então hoje, mesmo sendo o início do ano, nós já estamos cumprindo o compromisso de visitar os amigos, de visitar os companheiros. Lá em Santa Mariana, como eu disse, tive uma reunião com o prefeito, com o vice, com o Jorge Nunes, ex-prefeito, com secretários, vereadores. Avaliamos o quadro político e também discutindo as emendas que nós encaminhamos lá para o município de Santa Mariana. Então, realmente é cumprindo a agenda relacionada ao trabalho que nós fazemos, representando a nossa região, nossos municípios lá na Assembleia Legislativa do Paraná. Deputado, o que o senhor pode avaliar como prestação de contas, né, do ano de 2021 na Assembleia Legislativa e também aos seus eleitores aqui na nossa região? Olha, Márcia, o ano de 2021 foi um ano muito difícil. Eu acho que foi difícil para todo mundo, não foi só na área política. Acho que foi difícil para as pessoas em geral, para as empresas. Muitas pessoas perderam o emprego e não conseguiram ainda recuperar. Isso tem um impacto na vida das famílias, né? Quando um pai de família perde o emprego, a família fica toda fragilizada. E muita gente ainda está fragilizada em decorrência, lógico, da pandemia, que isso acabou afetando a economia do país. Então, como 2020, principalmente o primeiro semestre de 2021, foi um período de muita dificuldade. Tanto é verdade que os dois assuntos que predominaram o debate na Assembleia nesse ano foi a questão da pandemia do coronavírus e a questão do pedágio. Na pandemia do coronavírus, nós iniciamos o ano de 2021 com a vacinação, e eu acho que a vacinação mostrou que a vacina é segura, que a vacina é a solução que nós temos, que não existe para o coronavírus nenhum medicamento que mude o curso. Agora que estão surgindo alguns medicamentos que estão sendo lançados na Europa, nos Estados Unidos, mas a vacina foi de uma importância extraordinária para a gente diminuir o número de infectados, o número de casos graves, o número de internações, o número de óbitos. E a gente fica até triste quando a gente vê algumas pessoas ainda se posicionando contra a vacinação. A vacina é segura. Tem um debate aí com relação à vacinação de crianças de 5 a 11 anos, que é segura. Tem milhões e milhões de crianças que já foram vacinadas no mundo. E essa é uma faixa etária de 5 a 11 anos que está desprotegida. Embora em criança
a infecção ela transcorre de uma maneira menos grave, mas nós temos aí muitos óbitos de crianças que não foram vacinadas. Então tem que vacinar, os pais têm que levar as crianças para vacinar. Não sou eu apenas, o médico Tercílio Turini, que estou dizendo, mas sim os especialistas, todas as entidades médicas, todos os infectologistas, eles recomendam realmente a vacinação. Então, esse ano, nós trabalhamos muito em cima lá da questão de esclarecer a questão da vacinação, a Assembleia colocando sobra dos seus recursos para o governo do Estado, principalmente equipar hospitais, instalar UTIs, que nós tivemos, principalmente no início do ano, situação difícil, porque nós tínhamos pessoas esperando entubadas, às vezes, nas UPAs. A Assembleia teve um papel determinante. E quando não se falava da importância do uso de máscara, nós aprovamos na Assembleia Legislativa do Paraná, a primeira Assembleia do país a aprovar a obrigatoriedade do uso da máscara. É uma lei de minha autoria, com assinatura de vários deputados, e que se tornou lei primeiro no Paraná, antes de se tornar no Brasil como um todo. E a máscara, ela salvou milhares e milhares de pessoas de morrer, porque a máscara, quando as duas pessoas usam, como nós estamos fazendo aqui, dá uma segurança, dá uma proteção muito grande. Então nós trabalhamos muito em cima dessa questão do combate do coronavírus. Outro assunto que nós trabalhamos muito é a questão do pedágio. Todos nós sabíamos que esse pedágio extremamente lesivo à economia do Paraná, lesivo aos usuários das rodovias pedagiadas, ele ia terminar no dia 27 de novembro do ano passado, como de fato terminou. O legado deixado pelas concessionárias é um legado muito ruim, um legado de sobrepreço, preços extremamente abusivos, acordo de leniência, onde os próprios empresários, algumas empresas fizeram, por exemplo, que nem a Rodonorte, mostrando que tinha acordos espúrios com agentes públicos, pagando propina, sobrepreço, aditivos contratuais que retiravam obras, que eram para ser feitas no início do contrato foram jogadas para o final do contrato. Então, tudo de ruim que você possa imaginar ocorreram nesses contratos de 24 anos que terminou agora no dia 27 de novembro. Esse assunto dominou os debates, a Assembleia levou esse debate praticamente todo o Paraná, setor produtivo, os usuários, junto com o G7, né, a FIEP, o CEPAR e outras entidades, porque o modelo que o governo federal apresentou inicialmente era um modelo muito ruim, o modelo futuro. E esse debate nós levamos e conseguimos melhorar o projeto. Eu acho que não é o projeto dos nossos sonhos, mas seguramente nós melhoramos muito o projeto, que está em análise hoje, agora ele já está em análise lá no Tribunal de Contas da União. Ele precisa do parecer do Tribunal de Contas da União. Nós temos várias solicitações nossas aqui, minha particularmente, de melhorar o projeto. Por exemplo, nós temos aqui pertinho Cambará e Andirá. No projeto que terminou, no modelo que terminou agora, 27 de novembro, constava lá que tinha que ter um contorno em Andirá e outro contorno em Cambará, porque a rodovia passa no meio da cidade, levando sempre o risco para as pessoas que têm que cruzar a cidade. Lá tem vários sinaleiros. E foi tirado por aditivos aqueles contornos. Foi tirado? Foi tirado. E no novo modelo de pedágio não consta esses contornos. Então nós fizemos lá uma solicitação de minha autoria via Assembleia Legislativa ao Tribunal de Contas da União, fazendo uma ampla justificativa e pedindo que isso precisa ser colocado na nova concessão, como fizemos isso em várias regiões que a gente representa no estado do Paraná. Esse assunto
do pedágio seguramente vai ser um assunto que vai dominar o debate eleitoral para deputados, para governador, até para presidente, pelo menos aqui no estado do Paraná. Então, esses dois assuntos foram os dois assuntos que realmente dominaram o debate geral dentro da Assembleia do Estado do Paraná. Ainda com relação ao pedágio, deputado, como é que funciona todo esse trâmite? Até efetivamente esse novo modelo ele chega a ser implantado. Olha, o pedágio que terminou agora era um pedágio de 2.500 quilômetros no Paraná. Nós tínhamos 2.500 quilômetros de rodovias pedagiadas, quase 80% eram rodovias federais. Quem fez esse modelo foi o Lerner. E o Paraná recebeu em concessão essas rodovias, que também a concessão terminou no dia 27 de novembro. O novo modelo que está em discussão no Tribunal de Contas da União é para 3.327 quilômetros. Ele aumenta 800 quilômetros. Aumenta também o número de praças, de 27 vão para 42 praças. Aumenta 15 praças. Só que não vai ser mais o Estado do Paraná que vai fazer essa licitação, é o governo federal. O Paraná, ele está concedendo para a União, e vai ser 30 anos de concessão, esses 1.000 e poucos quilômetros de rodovias estaduais vão passar para a União. Foi feito toda uma primeira discussão, e agora tem uma discussão importante, que é uma discussão técnica, que está no Tribunal de Contas da União. Assim que o Tribunal de Contas da União liberar, isso pode demorar 6 meses, talvez ocorra lá na metade deste ano, o governo vai preparar a licitação. E uma das coisas que nós conseguimos é que a licitação seja em bolsa, pelo menor preço. Lógico que tem toda uma amarração nisso daí. Nós imaginamos que isso vai ocorrer só no final deste ano ou início do ano que vem. Então nós temos aí provavelmente há 1 ano ainda, já passamos 1 mês, vamos ter aí próximo de 1 ano, sem pedágios no Paraná. O governo do estado, ele resolveu abrir a cancela. Tinha toda uma discussão se cobrava um pedágio de manutenção, o governo do estado, ele acabou optando por não cobrar, junto com o governo federal. E nós levantamos lá no debate que nós fizemos com o governo, tanto do estado como do governo federal, 3 preocupações. Uma preocupação é com relação à questão do atendimento médico. Aqui na nossa região, o governo fez um acordo com a antiga concessionária, a Econorte, e a Econorte vai prestar por 1 ano esse serviço. A outra questão é a questão de manter o pavimento em boas condições, a sinalização, a capina e roçagem. Tanto o governo federal fez nas suas rodovias estaduais, como o governo federal fez através do DENIT nas federais. Já foi feita uma licitação e vai ter uma empresa que já ganhou, já está no período de assinatura de contrato, que vai fazer todo esse outro serviço. E a terceira preocupação é com relação aos guinchos. O governo do estado hoje está fazendo através da polícia militar e da polícia rodoviária, mas não é suficiente, é preocupante. O governo também já fez uma licitação que até o final de janeiro isso deve estar equacionado, porque rodovias importantes, quando você tem uma carreta que tomba, e você precisa às vezes 2 guincho pesado, e se você não tiver o pessoal extremamente qualificado, isso pode ficar obstruída a rodovia por um período muito longo. Então essas preocupações, mas eu diria que a nova licitação ela só vai se completar no início de 2023. Até lá, as rodovias estão liberadas com relação à questão do pedágio. Deputado, com relação, voltando um pouquinho, falando sobre a questão da Covid, o senhor poderia falar um pouquinho sobre essa variante para a gente? Sim. A situação da variante aqui no nosso estado. Sim. Como é que o senhor avalia essa questão desse problema? E, sim ou não, né? A gente tem que se prevenir. Sim. Né? Olha, nós já tivemos outras variantes, né? Cada variante ela recebe um nome de uma letra do alfabeto grego, né?
alfa, delta, lambda e agora ômicron. Por que que aparece? É que o vírus, ele vive em constante mutações. Uhum. Se toda a população tivesse vacinada no mundo, o risco de você ter uma nova variante, ele seria muito pequeno. Uhum. Mas como nós temos em alguns lugares do mundo que praticamente não existe vacinação, é o caso da Omicron, que surgiu lá num país pertinho da África do Sul. Se a gente pegar todo o continente africano, desde o Saara até lá embaixo, tem mais de 1 bilhão de pessoas. E ali, hoje, eles têm, quem está com a vacinação completa é praticamente 8% da população. Ou seja, praticamente ninguém está vacinado. Então o vírus ele está se multiplicando rapidamente no meio da comunidade. E aí, quando ele se replica rapidamente no meio da comunidade, sempre existe a possibilidade de você ter uma nova variante. Foi o que ocorreu com a Omicron, que inicialmente não se conhecia nada. Hoje a ciência evoluiu tanto que hoje você consegue bem identificar, você já tem muitas análises clínicas pelo mundo afora, né? Ela está disseminada no mundo, inclusive aqui no país, você já tem a transmissão comunitária, Sim. Não só São Paulo, Rio de Janeiro, mas aqui no Paraná também. O que se observou dessa nova variante, que ela tem um poder de transmissão muito alto. É que nem a gripe mesmo, que nem a influenza, que nós temos aí surto de influenza em vários locais do país. E a Omicron, o que se verificou que ela se espalha rapidamente, mas que ela não tem aparecido casos graves, tão graves. São poucas as situações que levam à internação e levam o paciente para uma UTI até o óbito. Tem óbito? Claro que tem, mas um número relativamente pequeno. As pessoas que estão vacinadas completamente, é possível até você ter uma infecção, mas de um modo geral, ou ela é inaparente ou é uma infecção leve. Então, pelo menos com relação à Ômicron, existe assim uma tranquilidade maior, no sentido de que o número de casos graves é um número relativamente pequeno, mas que ela está transmitindo, que ela está se espalhando, isso é verdadeiro. E a preocupação nossa é sempre com a possibilidade de um dia aparecer uma nova variante que as vacinas não peguem, ou que as vacinas diminuam a possibilidade de você ter casos graves. Então, esse é o risco que nós vivemos hoje. Você imagina, se de repente aparece uma nova variante que nenhuma das vacinas cobre, é como se você começasse tudo do zero, começasse tudo de novo, né, com relação a essa pandemia do coronavírus. Por isso, a vacina é fundamental, mas é importante ainda, no momento que a gente tem essa transmissão, a gente manter os outros cuidados. O distanciamento, o uso de máscara, lavar as mãos, o uso do álcool em gel, enfim, todos os procedimentos eles continuam. Embora se abriu um pouco com relação a reuniões, com relação à circulação das pessoas, mas isso tem que ser feito com muito cuidado, porque tem países que abriram cedo demais na Europa e a gente está vendo que estão começando a fazer novamente as restrições, e isso é péssimo para todo mundo. Correto. Bom, deputado, uma mensagem para o ano de 2022. O que o senhor pode deixar aí para os nossos amigos aqui da Folha do Norte na Web? O que o deputado gostaria de falar para os nossos amigos? Olha, Márcia, primeiro agradecer aí a oportunidade da gente estar aqui. É muito bom estar aqui em Bandeirantes, falando com os amigos, falando com a região, falando com todo mundo, a gente poder falar um pouquinho do trabalho que a gente realiza lá na Assembleia, a defesa que a gente faz aqui da nossa região. Nós tivemos a oportunidade de praticamente em todos os municípios a gente mandar algumas emendas. Aqui nós encaminhamos emendas aqui também para Bandeirantes, na área da saúde, na área da educação, né, em vários setores. Mas quando vira o ano, ou quando se aproxima, como foi agora,
o final do ano, o começo do ano, sempre se cria uma expectativa nova no meio da sociedade para que o ano que está chegando ele seja um ano, pelo menos para um grande número de pessoas, melhor do que foi o ano que passou. E realmente o ano de 2021 foi um ano muito difícil para a maioria das pessoas. Então nós queremos desejar um 2022 de muita felicidade, de muita paz, de realização, que as pessoas possam encontrar seu caminho, realizar os sonhos seus, dos filhos, da família. Não tem coisa mais importante do que a família, que as pessoas possam ter um emprego e através do emprego, talvez é a melhor ação social que tem, porque quem tem um emprego ele consegue resolver os seus problemas. Então que 2022 seja um ano abençoado para todo mundo. Obrigado, Márcia. Obrigado a todos. Um abraço. Deputado, eu que agradeço a participação do senhor no nosso programa Folha do Norte na web. E amigos, obrigado a vocês por participarem, por estarem aqui prestigiando a nós. E essa entrevista com o deputado Tercílio Turini está nas nossas redes sociais. Boa tarde a todos.